Eu sou Marcelo Pires, esse é o Artificando Games e hoje vamos falar sobre Pokémon Detetive Pikachu. Ué, Marcelo, mas o nome do canal não é Artificando Games, por que você vai falar de um filme? Pois é. Ontem, na live de Pokémon Legend Arceus, eu tava conversando com o pessoal do chat e falando, cara, eu espero que nunca façam um live action de Pokémon, porque eu acho que vai ficar estranho. Calma, parou. Você pode não saber, mas eu entrei no universo Pokémon há pelo menos, acho que há 2 meses. Deve estar completando 2 meses agora. Então eu não conheço Pokémon, eu não conheço o universo Pokémon há muitos anos. Eu sempre fui um pouco afastado do universo Pokémon. Nunca quis gostar, né, para ser bem sincero. Mas há 2 meses atrás eu me rendi ao Pokémon Scarlet e me apaixonei. Joguei Pokémon Scarlet, engoli Pokémon Scarlet e agora estou engolindo Pokémon Legend Arceus. E tô amando tudo isso. E comecei também a assistir o anime original lá atrás, mas ainda tô bem no começo. E aí ontem, na live, o chat fantástico, muito obrigado chat por me indicar, falou, não Marcelo, você está completamente enganado. Existe sim um live action e é muito bom. E você precisa assistir. E eu falei, então tá bom. Então eu vou assistir e gravo um vídeo falando o que eu achei. E esse é o vídeo. Então sejam bem-vindos para o vídeo de uma crítica / análise do filme Pokémon Detetive Pikachu. Mas óbvio, para não perder o costume, é sempre após a vinheta. Então, editor, solta a vinheta. Um jovem une forças com um detetive Pikachu para desvendar o mistério por trás do desaparecimento do seu pai. Perseguindo pistas pelas ruas de Rhyme City, a dupla dinâmica logo descobre uma trama desonesta que representa uma ameaça ao universo Pokémon. Essa é a premissa do filme Detetive Pikachu. Um menino, um jovem rapaz que nunca teve o seu Pokémon, começa logo, o comecinho do filme, ele vai caçar um Pokémon com um amigo e não consegue pegar, e ele fala, tudo bem, dane-se, eu não queria mesmo. Isso, sinceramente, vou ser bem sincero, sempre fui eu, tá? Tentando jogar Pokémon lá, quando o Marcelinho, criança, tentando jogar Pokémon, olhava aquela linguagem em inglês esquisita que dava confusão nessa mente TDAHística do ser humano, e o ser humano falava, não queria mesmo. Não queria, não quero, não gosto. Por quê? Porque não entendia o inglês. Acho que basicamente esse jovem rapaz do filme Detetive Pikachu. Mas ele recebe uma ligação falando que o pai havia morrido num acidente e que ele precisava ir até lá. E ele foi até a cidade, uma cidade diferente, uma cidade onde Pokémons coabitam com seres humanos. Pokémons não têm seus donos, Pokémons trabalham junto com os Pokémons. Só que chegando lá nessa cidade, esse rapaz ele descobre que existe um submundo Pokémon. Um submundo onde Pokémons eles entram em ringue de batalha e acontecem disputas. Disputas essas que neste mundo é proibido. E aí ele vai desvendando, vai conhecendo algumas coisas. E eu acho que é nesse ponto em que a gente precisa conversar, só que daqui a pouco. Quando esse jovem chega no apartamento do pai, ele acaba conhecendo o Pikachu. Pikachu esse que aí chega uma diferença no filme. Fala. Coisa que nunca a gente viu um Pokémon falando, claro, tirando o Miau, mas aí é uma outra história que a gente conversa depois. A gente nunca viu muito essa interação entre humano e Pokémon. E aí, agora, esse Pikachu fala. E claro, falando com a voz de Ryan Reynolds, o nosso querido Deadpool, que faz toda uma diferença, tá? O Ryan Reynolds,
ele faz toda uma diferença em todo esse filme, porque ele transforma esse Pikachu numa coisa muito engraçada, muito divertida. Se você viu dublado, veja a versão original, porque é muito engraçado. Dublado, eu cheguei a ver alguns vídeos para poder ver, também mas com o Ryan Reynolds, o filme ganha uma outra proporção. Mas o Detetive Pikachu é um filme interessante, tá? Ele é, claro, obviamente, um marco para todo esse universo, porque ele muda muita coisa. Visualmente, ele é lindo, ele é muito legal. Esses Pokémons são lindos demais, né? E essa interação do live action com o digital ficou lindo, ficou muito bonito de verdade, de verdade. Isso me surpreendeu. O que eu falei lá na live de Legend Arceus, quando eu disse que eu não queria um live action porque eu esperava que fosse ficar tosco, eu quebrei toda a minha língua, toda a minha fala, a partir do momento em que eu olho e vejo que é muito bem feito. É muito bem feito. De verdade, essa interação ser humano com o Pokémon digital ficou muito legal. Muito legal, de verdade, isso me surpreendeu. Porém, uma coisa que me chamou muita atenção é o roteiro desse filme. O roteiro do filme, ele é previsível, acho que essa é a palavra. O roteiro desse filme, ele é completamente previsível e simplista, o que faz com que você perca um pouco da imersão na história, você perca um pouco a imersão no filme. Esse filme, ele tem, como eu posso dizer, vilões muito mal escritos. Você, por um bom momento, você fala, tá, mas quem é o vilão dessa história? Mas cadê o verdadeiro vilão dessa história? Aí quando você acha, caraca, o vilão dessa história é o Mewtwo, não é. Ele, na verdade, está sendo usado por um vilão que o filme tentou, no momento do roteiro ali, botar ele como amigo, mas que o filme não investiu. O filme não investiu, inclusive, nessa virada dele deixar de ser amigo para ele ser inimigo. Na verdade, o filme nem investiu muito nele ser amigo, né? Vários filmes fazem isso. O próprio Código da Vinci já fez isso, de você achar que o cara é seu amigo e você acreditar, você espectador, acreditar naquele personagem, e aí num certo momento você toma na tua cara porque aquele personagem é o grande vilão da história. Isso não acontece. Sabe por quê? Porque o roteiro desse filme é bastante fraco. O roteiro é muito previsível e simples. Eu acho que os roteiristas desse filme não acreditaram que fosse dar certo. E aí eles simplesmente falaram, vamos pro básico. Mas pro básico, diante de toda uma qualidade técnica genial, porque o filme, tecnicamente falando, é fantástico. Mas roteiro é péssimo. É muito, muito ruim. A ideia desse filme, eu acho que quando você para pra olhar, você fala, interessante, porque é um filme noir. Mas você não vê essa característica tão clara de um filme noir nesse roteiro. É um roteiro realmente muito pobre. É um roteiro que realmente falta uma certa estrutura no roteiro. Mas por que falta uma certa estrutura? Porque eles realmente buscaram um caminho mais simples. E aí, às vezes, por ter um roteiro engraçado e interessante, porque eu acho que o Ryan Reynolds... Ih, caraca! Eu acho que o Ryan Reynolds, ele dá esse tom de comédia super interessante, super gostoso, ao mesmo tempo que você fica, cara, tem coisas muito infantis, mas tem coisas muito adultas. Aí você fala, tá, mas qual é a sua intenção de público-alvo desse filme? É pro infantil, é pro adulto, ou é pros dois ao mesmo tempo? Só que você não vai poder dizer isso, sabe por quê? Porque o filme, ele não amadurece tudo que ele coloca. Ele coloca uma coisa, ele logo tira. Ele coloca, ele logo tira. E aí, vem para a questão da simplicidade do roteiro. Porque qualquer coisinha que você veja o problema, você já consegue prever o que vai acontecer. Você já consegue prever como isso vai solucionar. Ah, Marcelo, mas aí você tá falando só mal do filme, então quer dizer que o filme é uma porcaria?
Não. Eu volto para a questão da parte técnica do filme. A Rhyme City é uma cidade complexa, muito cheia de informações. Você vê uma cidade cheia de pokémons, você vê uma cidade cheia de pessoas, você vê uma cidade viva. E isso é muito legal. Isso é muito rico para essa questão da ambientação, para que você se sinta dentro desse universo. É muito rico. Essa parte técnica do filme, na questão da ambientação de Rhyme City, é genial, 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 genial. E tem a questão também de toda os efeitos visuais do filme. Os efeitos visuais, eles são ricos, eles são cheios de detalhes. Os pokémons, eles são, como eu posso dizer, eles são representados de uma maneira muito realista. Você realmente fica olhando e fala, caraca, que negócio legal, que negócio bem feito. E isso, eu acho que tira todo o problema que, para mim, é muito grande no roteiro. Eu consigo mesmo entrar na história do filme, eu consigo curtir o filme, porque você fala, cara, que legal, como isso é feito. A batalha, por exemplo, do Charizard com o Pikachu, você fala, cara, que maneiro. A batalha entre o Pikachu e o Mewtwo, você fala, meu Deus do céu, que fantástico. E aí quando o Pikachu, o Mewtwo chega pro Pikachu e fala, mas é impossível um Pikachu ganhar de um Mewtwo. Aí o Pikachu olha pra ele, claro, com a voz do Ryan Reynolds, que é fantástico. O Pikachu olha pra ele e fala, mas eu não tô querendo te ganhar, eu só tô querendo te confundir. Eu tô querendo só fazer com que você fique distraído. Isso é fantástico. Fantástico pra não falar outra coisa. Isso é muito legal. Muito legal. Então toda essa batalha, essa briga, as brigas, são muito legais. São muito legais. Os atores são muito interessantes. O protagonista, a menina, são personagens muito legais. Até a pequena participação do Ryan Reynolds como homem mesmo no final do filme é muito bonito e é muito cheio de força. Mas aí eu volto para um outro ponto negativo. Quando ele vem, e a partir de agora vai ter um spoiler, se você não viu esse filme, quer ver e não quer saber do spoiler dessa parte, para a partir de agora, tá? Para aqui. Parou? Não parou? Quer continuar sabendo? Então bora lá. Para mim, um grande problema no roteiro está no pai do Pikachu, no pai do menino ter entrado no Pikachu. E aí o Mewtwo coloca ele dentro do Pikachu e depois ele tira de dentro do Pikachu. Mas se ele fala pro pai dele assim, o corpo do Pikachu está disponível para que você ocupe, significa que o corpo morreu. Significa que o corpo dele não tem mais saída, não tem mais salvação, até porque, né, o corpo já sumiu. E aí, no final, você vê ele de volta no corpo dele. Mas se você vê ele de volta no corpo dele, como que isso aconteceu? Cadê essa explicação no roteiro? Esse é um buraco que, pra mim, é imperdoável no filme. É imperdoável. Porque, ok, beleza, o Mewtwo tirou a sua alma de dentro do seu corpo e colocou dentro do corpo do Pikachu porque o seu corpo havia morrido e para salvar a sua vida, mas como que o Mewtwo fez isso trazer de volta? Cara, se você tá assistindo isso e tem essa explicação, me fala nos comentários, porque eu realmente não faço ideia. Eu não consegui entender isso no roteiro. Achei um buraco bizarro. Bizarro. E bizarro também é o pai mandar o filho de volta pra avó, e quando o filho fala, não, posso ficar com você? O pai, nossa, era tudo que eu queria, por que você não ofereceu? Por que você não falou? Até porque você é o maior responsável pelo seu filho, né? Mas não, tudo bem. É roteiro. Mas, porém, contudo, todavia e entretanto, é um filmaço, vale muito a pena. E pelo que eu estava pesquisando no tio Goggles,
Vai ter o 2. Vai ter o 2 em mais ou menos 26/27, acho até que é em 26, porque em 26 Pokémon faz 30 anos, né? Então eu acredito que em 26 deve existir aí um Pokémon Detetive Pikachu número 2. Diz no Google que já está sendo gravado. Tomara que sim, porque o filme vale muito, muito, muito a pena. Posso dizer que, pra mim, tá pau a pau com Vingadores, tá? Mas se você perguntar se eu sou fã da Marvel, eu vou te dizer que não. Olha aqui. Mas tudo bem, tá pau a pau com Vingadores. Gostei muito do filme, tá? Mesmo com os furos de roteiro. Gostei muito mesmo. E aí, o que você achou do filme? Você gostou? Você concorda comigo? Você discorda de migo? Coloca aqui embaixo se você concorda comigo ou discorda de migo. Beleza? Então, ó, nesse canal aqui tem live todo dia de Pokémon Arceus. Depois do Arceus vamos para Pokémon Sword e vamos rodar aí vários outros Pokémons. Já tem Pokémon Scarlet todo aqui no canal gravado, e eu tô assistindo as séries. Vou vir aqui também fazer, quando acabar a série, a parte do Índigo, eu vou vir aqui falar tudo o que eu achei também de Pokémon Índigo. Fechou? Não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de comentar aqui embaixo me falando o que você achou. Tá? E se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários Pikachu bonitinho. Coloca, quero saber se você chegou realmente até aqui, tá bom? Um forte abraço para você, até a próxima, até mais tarde na live e editor, solta a vinheta.